Muito bem, começa mais um BT Papo aqui no canal de vídeos do blog bibotalk.com.br. Galera, hoje eu quero falar algo que vai com certeza otimizar a vida de vocês. Você tá cansado de andar na van, de andar de ônibus? Sabe aquele marasmo, sem nada interessante para ouvir? Você já não aguenta mais as músicas que passam na rádio? O seu programa favorito de rádio nunca é na hora que você está parado no trânsito. Período agora das eleições, aquele horário político que você não tem o hábito de ouvir. Sabe, você tá na academia, não aguenta mais ouvir o putz-putz da academia? A sua banda favorita faz tempo que não lança nenhuma música nova? E você tá precisando ouvir coisas boas? Às vezes você sente que falta um conteúdo, você assistiu um filme bacana, aquele filme legal, e não tem ninguém para comentar, ou queria ouvir a opinião de quem entende de cinema falando sobre aquele filme e tal. Enfim, você quer aprender um pouco sobre a história do mundo? Você quer aprender um pouco sobre política? Qual é o assunto que você gosta e sente falta de uma mídia para falar sobre esse assunto? Pessoas que gostam, que entendem, falando desse assunto que você também gosta e deseja entender um pouco mais. Por isso eu quero apresentar para vocês hoje aqui podcast. Yeah, baby! É isso mesmo, galera. Você não sabe o que é podcast numa linguagem muito simples para você. Ele é como um programa de rádio, tem uma média de duração de 40 minutos a 2 horas. Só que ele não está passando numa estação de rádio, ele acontece na internet. Você vai lá, faz o download deste arquivo e põe no seu celular e ouve quando e onde você quiser. Essa é a maravilha do podcast. O podcast já existe há praticamente 10 anos. Ele começa lá com a galerinha da maçã, com a Apple. Tanto que podcast significa Broadcasting for iPod, ou seja, ele estava restrito às pessoas que tinham iPod. Então foi criada essa ideia de você ter lá um feed, e quando você assina, o feed é como uma assinatura de revista. Você assina e sempre que tem um exemplar novo, você está recebendo na sua casa. No caso do podcast, você assina o feed e sempre que tem um conteúdo novo, você está recebendo ele no seu iPod. Só que é claro, com a popularização dos smartphones, banda larga agora para tudo quanto é lado, ele sai desse universo, o podcast sai desse universo da laranja não, né? Da maçã, e vai alcançando então o mundo. Nos Estados Unidos é uma mídia que tem um crescimento fantástico, é muito popular lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ainda está engatinhando, apesar de nós já termos podcasts com mais de 8 anos. Só que tem muita gente que ainda não conhece a mídia. Por isso eu quero dizer para você, você precisa descobrir a mídia podcast, porque vai otimizar o seu tempo. Se você possui um smartphone, por exemplo, eu tenho esse meu aqui, nem é tão smart assim, mas eu consigo baixar um aplicativo. Existem aplicativos para todas as plataformas, Android, iOS, Windows Phone, todo tipo de celular que tem essas plataformas, você consegue baixar aplicativos para ter podcast. Então você vai lá, baixa um aplicativo como o Podkicker. O Mac vai colocar aqui uma imagem com vários agregadores para você agregar os seus podcasts. Olha aí. Então existem para todas as plataformas. No meu caso aqui é a plataforma Android, e eu vou lá, assino os podcasts que eu quero. Quando tem episódio novo, baixo. Tô lá tomando banho, tá lá na janela do banheiro e eu estou ouvindo podcast. Tô lavando louça, fonezinho de ouvido e lavando louça ouvindo podcast. Gente, otimizou o meu tempo, eu aprendi muitas coisas ouvindo podcast. Mas Bibo, eu não tenho um smartphone. Não tem problema, você tem um leitor de MP3? Alguns celulares não são smarts, mas já leem arquivos MP3. É só você entrar no site e fazer o download. Olha só o exemplo aí, vamos pegar aqui como exemplo o bibotalk.com.br. Vamos lá, Max, escolhe uma postagem aí, algum BTcast. É só você entrar nessa postagem, ok? Aí lá vai ter um play para você ouvir no próprio computador, ali no seu desktop ou no seu notebook, onde quer que você esteja. Mas se você quiser baixar esse arquivo MP3, porque todo podcast ele é um arquivo MP3. Então o que acontece? Clica aí em download e já vai começar a fazer o download. Em alguns sites você vai ter que clicar com o botão direito e salvar link como.
faz o arquivo desse áudio MP3, você pode botar no seu pendrive e ouvir lá no carro. Sabe a hora do rush? Tá ali parado, aquele trânsito, você não aguenta mais ouvir a hora do Brasil, tá lá, põe um podcast e com certeza você vai aprender. Gente, porque existe podcast para tudo quanto é assunto. Até para suinocultura tem, sério, tem podcast falando da criação de porcos, tem. Para você ver como tem podcast de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é assunto. Cultura pop mesmo, então, olha, dos mais de 300 podcasts que tem cadastrados lá na Apple Store, na iStore, lá na loja da Apple, a maioria é de cultura pop. Então, galera, eu quero incentivar você a descobrir essa mídia, podcast. Com certeza a sua vida vai mudar. Então não tem segredo, gente. Ou você entra nos sites que você quer para ouvir os podcasts e baixar lá, ou você assina via feed. É só você, sabe como você baixa o WhatsApp? Então, baixe um aplicativo para ouvir podcast. Tem lá na Google Store, tem um monte, eu que uso Android sei, e nesse link aqui na postagem, nessa postagem desse vídeo, tem um link lá para o site Mundo Podcast e você vai ver uma porção de agregadores para ouvir. Gente, a gente fez uma enquete na nossa fanpage, a galera ouve trabalhando, ouve no metrô, ouve na van, no ônibus, ouve dando aquela andadinha, aquela corridinha, lavando louça, limpando a casa e... Gente, olha só, é fantástico porque é conteúdo que te interessa na hora que você quer. Isso não tem preço. On demand, é quando você quer, tem esse conteúdo ali disponível para você. E para quem é cristão, existem muitos bons podcasts cristãos que falam de teologia, de Bíblia, de vida com Deus, da vida cristã. Então, nós temos o BTcast, que é o nosso podcast de teologia numa linguagem jovem, que você encontra todos lá no bibotalk.com.br. Existe o pai de todos os podcasts cristãos, que é o irmãos.com, do nosso amigo Paulinho De Gaspari e toda a sua equipe. O Paulinho, que inclusive já está há 8 anos na estrada do podcast. O Paulinho começou bem cedo, quando ninguém sabia o que era podcast. O Paulinho já estava fazendo podcast e tá lá, irmãos.com, já há 8 anos aí rodando conteúdo cristão. E tem também a galera do No Barquinho, pessoal também de maneira desbaratinada falando de vida com Deus, de temas teológicos. Vale a pena você dar uma conferida. As logos estão aparecendo aqui desses podcasts, BTcast, irmãos.com, No Barquinho, e também a galera do Achando Graça, que são parceiros nossos. É só todos os sites desses podcasts cristãos estão aqui na descrição. E existem vários outros podcasts cristãos que estão surgindo, é só você procurar. Então fica aí a minha dica, procure ouvir podcasts, otimize o seu tempo. Fila no banco, porque não funciona aquela lei lá, né, de sei lá quantos minutos tem que ser atendido. Aqui em Santa Catarina, pelo menos, não funciona muito bem, tá? Vai lá, tá na fila, ouvindo podcast. Gente, a sua vida vai mudar, porque vai agregar valor ao seu tempo, ao seu conhecimento, você vai ampliar os seus conhecimentos, porque tem podcast de tudo quanto é assunto. Fica aí então a dica desse BT Papo, descubra o universo do podcast e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. A vida não é só YouTube não, mano. Vai lá, tem muita coisa boa em áudio MP3 que você pode estar ouvindo e aprendendo e, claro, se divertindo. Você gosta de cinema? Pá! Tem vários podcasts de cinemas aí muito legais. Até a próxima, volto na semana que vem, ou quem sabe o Alex volta, não sei como é que tá a ordem desses vídeos. Um abraço, galera. Se gostou, compartilhe nas redes sociais, dê aquele joinha e assine o nosso canal.